Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber isso. Muito grato por isso. Muito obrigado. Outro sim, a senha do canal é @oirmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena minha. Você clica nela e abre uma maior em cima, escrito "O Irmãozinho", você clica de novo e abre os vídeos. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação. Meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você. Este é o meu propósito, viu? Outro sim, os versículos que eu estou fazendo, os vídeos, aqueles que estão em parábola, se o Senhor Jesus me conceder o direito de eu ensinar para você, abrir esses versículos para você ouvir, entender e compreender, tá certo, meu irmãozinho? Este aqui é o meu propósito. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que está criado no mundo, no universo, é o Senhor que criou. Tá? Tudo. Tudo, não existe nada que outro ser fez. Tudo que está feito até hoje foi ele. Foi feito para o seu próprio Filho, para Jesus. Ele fez de tudo e deixou na mão do Filho, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a mesma pessoa. Ele se transformou no Filho para vir nascer, viver junto com o ser humano, que é o que ele prometeu, de viver junto. Mas, infelizmente, o ser humano rejeitou ele, que era pobre, né? E mandou crucificar. Tá? Esse você já conhece bem esse parecer aí. Aonde que o Senhor Jesus vive? O Senhor Jesus, ele vive dentro de mim e dentro de você e de toda a humanidade. Na verdade, é aonde que tem um, tem os três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viu? São uma só pessoa, não são três não. É uma só pessoa. Deus veio falar com os profetas. Jesus veio falar com o ser humano, que Deus transformado no Filho, tá? Veio falar com o ser humano. E Jesus, quando morreu, nós vamos ver em algum lugar que ele diz que ele enviaria o Espírito Santo a nós. Se ele não morresse, ele não poderia enviar o Espírito Santo, que não pode os dois viver em dois lugares ao mesmo tempo. Então, um com o profeta, o outro com o ser humano, e o outro veio fazer morada no ser humano. O Espírito Santo de Deus habita em nós, todo o ser humano, tá? Ele habita em nós. É para sempre. Quando ele sair é quando nós caímos morto. Aí ele sai. Essa hora que o espírito sobra para Deus e o corpo vai para a terra de todo ser humano, tá? A menos que tenha mais privilégio, que seja cremado, ou sei lá, um monte de outras coisas, tá? Eu prefiro quando chegar a minha hora, que, se for possível, eu seja enterrado na terra, igual todo mundo, 99% do pessoal são. Tá? Porque, nós somos alimento da terra, a terra nos alimenta a nós, e nós alimenta a terra também, quando nós morremos. O nosso corpo, tá? O espírito sobra para Deus. E o que é que ele pode fazer por você? E por mim e por toda a humanidade? Jesus pode fazer tudo que você imaginar. Tudo. Quando você pensar, ele pode fazer. Só que existe o tal livre-arbítrio. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Por quê? Jesus fez assim: se você quiser seguir ele, você pode. Se você não quiser seguir ele, não tem problema também. O Senhor Jesus não vai fazer nada com você. Você pode seguir a sua carne. Quando nós fazemos coisas erradas, nós estamos usando a nossa carne. É ostentação. É tudo para mim, tá? Então, se você quer seguir você, fazer as coisas erradas, você pode fazer. Se você quer fazer a coisa certa, você pode fazer também. Porque Jesus não criou nós para seguir, por isso que ele deu o livre-arbítrio, tá? Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero. Agora, nós temos que tomar um pequeno cuidadinho, bem pequenininho, é com o Espírito Santo que está dentro de você. Enquanto você não saber que o Espírito Santo habita dentro de você, que ele é a sua vida, se ele sair, você está morto, enquanto você não saber disso, os seus pecados é levado à época da ignorância. Agora,
Se você está ouvindo o irmãozinho falar isso com você, que o Espírito Santo habita em você. Ele é a sua vida, não só a sua, é de todo ser humano. Quando a gente morre, o Espírito volta para Deus. É quando ele é retirado que a gente morre. Enquanto o Espírito estiver no corpo, o corpo não morre. Viu? Que ele é que dá vida ao nosso corpo. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Esse Espírito Santo é que nos dá vida, tá? O Espírito é um só, tá? Agora, nós temos dons diferentes, tá? O mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você. Só que o seu tem um dom, o meu tem outro dom. Então, só mudamos isso aí. Mas o Espírito é o mesmo em todo mundo, tá? Que é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, você estando no Espírito é quando você está trabalhando honestamente, fazendo tudo certinho, pagando suas contas, ajudando seu irmão. Nessa condição, você pode clamar o que você quiser e o Senhor Jesus vai te ajudar para que você vença aquilo ali, tá? Como que é? Assim, ó, lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6, está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou as suas petições. É isso que está escrito. Ali você pede, ali também se agradece. Ali mesmo se agradece. É coisa no teu coração, não é gritando para homem escutar, não. Homem pode fazer é te tirar alguma coisa. Você não tem nada com homem, ninguém de nós. Nós temos a ver é com o Senhor Jesus. Você entra no teu quarto, você pode falar baixinho, que ele sabe. Ele está dentro de você. O Espírito dele está dentro de você, dentro de mim, dentro de todo mundo. Só de você pensar, ele já sabe o que você está pensando. Ele quer que você clama com ele. Não precisa ficar mais gritando, não. Pode falar bem baixinho, lá no seu leito, com o seu companheiro, com a sua companheira, ou se não tem você sozinho e ele que ele está dentro de você sozinho, você não está. Você está sozinho, ser humano, mas o Senhor Jesus está com você. O Espírito Santo, tá? Então, você pode clamar e você vai ganhar. Quando você ganhar, só que não esquece de agradecer, né? Quando você tem em mão já aquilo que você pediu, você agradece, lembra dele de novo. Volta lá de novo no Mateus 6, versículo 6, o capítulo 6, versículo 6, tá? Agora, se você está na carne do livre-arbítrio, estiver na carne, com a ostentação, é o seguinte, meu irmãozinho, presta atenção, se você na carne, você está pensando em matar, roubar, destruir, passar droga para o teu irmão e o pior, prostituição. Toma todo o cuidado do mundo com esses 5 pecados. Porque lá no mesmo livro que eu acabei de falar com você agora, de Mateus 6, o capítulo 12 e o versículo 31 e 32, diz que os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão. Por isso que eu estou te adiantando. Aí você fala assim, mas velhinho não sabe nem o que almoçou hoje. Eu concordo com você. Que o problema não é eu. Eu só estou te avisando. O problema é o que está dentro de você, o dono da sua vida. É ele que é o Espírito Santo. E é ele que pode te renegar o seu espírito. Você não será contado nas palmas da mão do Senhor, que o seu espírito não vai estar lá. É só um exemplo que eu estou te dando, viu? Então, eu procuro fazer o possível, o impossível da minha parte para não perder isso aí. E eu peço você também que seja um pouquinho coerente, que não perca. A única coisa que nós temos de santidade é o Espírito. Se nós perder ele, ó, acabou. Que nem foi a seca, cai aí, o vento leva, acabou. É só isso. Então, o Espírito Santo vive em nós. Ele é a nossa vida, tá? Então, isso é só para que você tenha ciência disso aí. E eu estou te falando disso aqui, dos pecados, mais ou menos, esses pecados aqui seria blasfêmia. Por exemplo, eu estou falando com você que o Espírito Santo vive dentro de você, é a sua vida. Aí você sabe disso. Aí você vai fazer algum desses delitos aqui, aí você lembra, o irmãozinho falou que o Espírito Santo está dentro de mim, eu não vejo ele mesmo, não é assim que a gente fala? Não vejo ele, que o Espírito Santo está dentro de mim. Então, meu irmãozinho, é só para isso que eu estou te falando com você. Que se você lembra que eu falei e for fazer a coisa do pecado, você vai perder o seu espírito, que é o que está escrito. Não é o que eu estou falando, não. Está lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Você pode ir lá confirmar, tá? É só para você ter ideia. Eu não gostaria que você perdesse por espécie nenhuma. É a única coisa santa que nós temos nesse corpo aqui. O corpo é da carne, é pecador. O corpo, a carne e o sangue não é o reino de Deus, porque é pecador, tá? Eu quero trazer você aqui
num versículo aqui para nós podermos meditar na palavra do Senhor, né? E muitas vezes a gente fala, mas espera aí, mas não está falando a palavra de Deus, e aí, só o irmãozinho que está falando? Não, de jeito nenhum. Mas aqui agora nós vamos falar assim, ó. Se alguém me amar, ô meu irmãozinho, espera aí, irmãozinho, que o versículo pulou aqui, meu irmãozinho, não é esse camarada aqui, não. Eu apertei o rapaz errado aqui, e aí agora nós complicamos, foi o negócio inteiro agora, não ficou um só não, ficou tudo. Mas nós achei ele novo aqui, ó, não é? É esse aqui, ó. Ah, que negócio que é esse? Tá aqui, ó. O ajudador, que seria o Espírito Santo, tá? Ó, o Espírito Santo, que é esse o texto. Aqui diz assim, no João 14, o versículo é o 26. Ó, esse versículo aqui, ele está à época que Jesus não era vivo, tá? Na época que Jesus estava vivo ainda, falando com os discípulos dele, com João, Pedro, Tiago, aquela turma toda ali dos 12 discípulos, tá? Apóstolo. Ele estava conversando com ele, esse aqui estava falando em vida das coisas, tá? Esse versículo aqui diz assim, ó, o versículo 26 diz assim, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Jesus está dizendo assim, quando tiver cumprida a profecia lá, você vai saber que esse versículo foi falado lá. Foi falado para você, então você está sabendo. Porque isso aqui foi o seguinte, a Bíblia toda foi escrita debaixo da lei, tá? Que acabou a lei quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos e voltou a segunda vez para Israel, tá? Não é para o mundo cósmico, não. É o mundo de Israel. Ele só voltou para Israel, tá? A qualquer um pouquinho mais diante, eu vou ler um outro versículo para você, e você vai ver, Mateus 15, versículo 24. Lá diz que ele veio, se não para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que está escrito lá, viu? Então, ele está dizendo isso aqui, Jesus voltou para vir, para o juízo final. Que o juízo final foi Deus que ordenou o exército romano, que veio com o general Tito, para cumprir o juízo final para Israel, tá? É isso que é o que está escrito, só para você ter ideia. Esse versículo aqui, ele está falando com eles, falou em vida. Aí Jesus morreu, passou mais 37 anos, ele ressuscitou, e eu não sei qual tempo mais que demorou, acho que 1, 2 anos só, e ele já voltou, que assim que o general Tito acabou de matar os israelitas, são os judeus, tá? E uma parte saiu para a escravidão e outros foram tudo mortos. Então, assim, nesse caso, nesse mesmo dia, Jesus voltou para Israel, que era para o juízo final, tá? E deu os Espírito para toda a carne. Tá onde? Lá no livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 28. Ali ele derramou o Espírito dele em toda a carne. Só que a Bíblia toda já estava escrita, tá? Isso aí foi coisa do juízo final. Foi que Jesus, quando voltou, tinha 37 anos que ele havia morrido, tá? Ele morreu, ressuscitou com 37 anos, foi quando ele voltou, no ano 70, para Israel, para o juízo final, que foi feito para Israel. Vê muita gente falando em juízo final, que vai ser, que não sei aonde. Ele veio para Israel, está escrito, está no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo do 29 ao 35. Ali é a segunda vinda do Senhor Jesus, é a parusa. Tá? É ali que há a parusa. E muitas pessoas ficam jogando coisas erradas, falando, interpretando coisas erradas, não tem nada a ver. E levando, iludindo o povo, que já anda iludido 24 horas, né? Iludindo mais ainda, tá? Jesus já voltou para Israel, não foi para o mundo cósmico, não. O mundo de Israel, que o exército romano, foi Deus que chamou o exército romano para que criasse o juízo final em cima de Israel. Por quê? A idolatria não tinha mais como. Foi feito de tudo. E os profetas falavam, clamavam, e ninguém escutava, e estava nem aí. Deus falou, avisou,
e aplicou o juízo final sobre ele. Esse texto aqui está no livro de João, então é só para você ver que esse texto aqui, isso aqui estava em vida ainda, tá? A profecia está cumprida no ano 70, que está cumprida isso aqui, tá? E o Espírito Santo está escrito no livro de 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 16, que ele disse que nós somos o santuário de Deus. Então, lá está escrito isso aqui, que é exato isso aqui mesmo. O Espírito Santo habita em nós. E também no 1 Coríntios 6, 19, também está escrito. No 2 Coríntios 6, 16 está escrito também. Efésios 2, 21, 22 também está escrito. Tudo falando sobre o Espírito Santo, onde que ele está, ele vive dentro de nós, o ser humano. Desde quando a igreja de Jerusalém, aquela que foi feita pelo apóstolo Salomão, o rei Salomão, Deus, quando saiu dali, que foi com o general Tito, dois soldados dele, tacou fogo na igreja, que era toda de ouro. E o general Tito queria a igreja por causa do ouro. E ele foi a mando de Deus, né? Incendiou tudo. Deus, naquela época ali, o Espírito Santo, entra lá, aquela parte que o João falou. Eu vou vos preparar lugar. Se eu for vos preparar lugar e vir, eu levarei vocês para onde que eu estiver e sejais vós também. Então Jesus está dentro de mim. Então aonde que ele está eu não estou também? Aonde que ele está você não está também? Que ele está dentro de você também. Então aonde que ele está nós estamos. Ele está dentro de toda a humanidade. Este é esse Jesus que eu estou falando dele aqui, tá? Essa é a grandeza dele. Ele está dentro de todos nós. Nosso corpo é santo. Nós não podemos enfiar nosso corpo em qualquer ambiente que a gente passa aí não, tá? Tem lugar que a gente tem que ser restrito, falando, eu estou fora daqui, o negócio é daqui para trás. Por exemplo, tá? Eu te dei uma cota aqui de 5 pecados, os pecados gravíssimos esses aqui, tá? Mas tem mais pecado pequeno, mas não é tão grande. O pecado maior é aquele que você blasfema contra o Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, mas você não dá a mínima. Você não dá nada e vai fazer o erro. Esse é o pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meu irmãozinho, eu gostaria que você ficasse bem ansioso para chegar esse dia e saber se o seu nome vai para a mão do Senhor Jesus ou vai para debaixo da terra junto contigo. Porque se você perder ele, vai para junto com você para debaixo da terra. Você não vai ter genealogia lá em cima, não, na mão do Senhor, tá? Então, esse aqui é um dos versículos. Foi falado em vida. O que o Espírito Santo que faz lembrar é tudo que Jesus falou. Quando nós vemos um versículo aqui, e quando você lembra aonde que ele está revelado já como é que fala? A profecia, é o Espírito Santo que está te levando ali. Nós mesmos não temos capacidade disso não, viu? Porque você lendo um livro lá está em outro livro, fica difícil, tá? Então, isso aí acontece o quê? O Espírito Santo, quando você está falando as coisas do Espírito, ele te leva a você naquele lugar. É assim que funciona, viu, meu irmãozinho? Não é que você tem a Bíblia toda na cabeça, nada disso. A gente vê 3, 4 versículos e o Senhor vai tocando no coração e vai modulando a nós, para que nós possamos falar dele. Porque hoje, não precisa nem de eu falar, dá até vergonha você falar, o povo na rua adorando o homem dizendo que está adorando a Jesus. E não é verdade, adorando o homem. O homem, aliás, faz tudo o que o homem manda, tá? O homem, que não pode citar nome de ninguém, tá? O que o homem manda, que ele vai fazer, tá? Às vezes as mulheres largam marido larga a mulher, por causa de outros, e aí vai, é um negócio daí para frente, tá? Ele vai fazendo o que dá na teia, dá tudo bem aqui, tudo bem. Nós estamos adorando a Deus, gritando nas esquinas. É fariseus que mostrava isso aí, eram os fariseus antes. Hoje estão fazendo a mesma coisa, certo, meu irmãozinho? Minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.